Olá, sejam bem-vindos! Hoje eu vou fazer a leitura do mangá do capítulo 241 de Tokyo Revengers que acabou de sair. O capítulo já está em português e pra mim isso é ótimo porque eu não vou perder tempo traduzindo. Enfim, galera, vamos logo pra leitura desse capítulo porque eu sei que tem muita gente ansiosa pra saber o que vai acontecer. Mas antes disso, por favor, me ajude a fortalecer o canal, deixando o like no vídeo, se inscrevendo caso ainda não seja inscrito e ativando o sininho para receber notificações e não perder nada, ok? Vamos lá! Galera, pelas imagens que vazaram, já dá pra sentir que esse capítulo vai ser bem intenso, então se preparem. Mas enfim, estamos juntos nesse barco e ele se chama Titanic. Vamos lá. Capítulo 241. O capítulo se inicia com flashback, né, continuando o capítulo anterior, e quem tá narrando é a Senju. Nesse dia, algo mudou dentro de Mike e de Haruchio. Aí tem alguém passando com um aviãozinho, né, de brinquedo, fazendo fium! Esse alguém é o Mike, e ele grita: "Sai da frente, cabeção!" E aí ele pula por cima do Takeomi, fazendo fium, né, brincando ainda com o aviãozinho. E aí o Takeomi reclama: "Isso é perigoso, Mike!" E nessa cena também tá o Shinichiro. Inclusive, parte dessas imagens foram vazadas antes da hora. Aí o Mike fala: "Não é incrível? É uma réplica de um Concorde. É um avião supersônico. Por que o Ken Wakui não manteve o Mike assim, cara? Enfim, não me contento com isso." Aí o Takeomi fala: "Quê?" Aí o Baji grita: "Espera, Mike!" E o Sanzo: "A gente quer brincar também." Aí o Mike: "Nem sonhando vocês vão tocar nele." Aí o Takeomi: "Crianças." E eu quase estava me esquecendo, o nome do capítulo é Sorriso Forçado. Aí a mini Senju fala: "Aquele brinquedo é incrível. Eu também quero um." Senju Akashi, terceiro do fundamental. Aí Takeomi reclama: "Senju, isso não é coisa de menina." Eu não vejo problema nenhum nisso, porque eu gostava de brincar com o carrinho do meu irmão. Aí Takeomi reclama: "Ei, Haruchio, isto só acontece por você não cuidar da Senju. Eu quase não estou em casa, então é sua responsabilidade educar a Senju." Aí o Sanzo fala: "Eu vou continuar chamando de Sanzo porque Haruchio é muito grande." Aí ele diz: "Foi mal, Takeni. Haruchio Akashi, quarto do fundamental." Voltando pro presente, o Takemichi diz: "Hã? O Sanzo-kun era assim?" Eu confesso que eu também fiquei surpresa, eu não imaginava isso. Senju diz: "Sim, tendo apenas nosso pai que estava sempre ocupado, sempre íamos para casa da nossa avó. O Takeomi se tornou nossa figura paterna." E o Takeomi tá ouvindo tudo em silêncio. Senju continua: "Quando eu fazia algo errado, Takeomi brigava com Haruchio. E mesmo assim, Haruchio era amável comigo. Mas nesse dia..." Voltando ao flashback, tem a mini Senju e o mini Sanzo. A Senju diz: "Hã?" O Sanzo diz: "Não quero falar com você. Você sempre faz algo ruim. E o Takeni me culpa por isso. Por que apenas eu?" Senju diz: "Desculpa, Haruni." Sanzo continua: "Queria ser como o Mike ou o Baji. Queria ser mais forte e conseguir responder ao Takeni." Isso tudo se passa numa casa, possivelmente a casa da avó dos Akashi, né, já que eles viviam lá. Aí a Senju estranha, que não tá vendo ninguém, e pergunta: "Oi, tem alguém?" Aí ela começa a andar pela casa. "Oiê, onde foi todo mundo?" E aí, nesse momento, ela descobre o aviãozinho do Mike e resolve fazer o quê? Brincar com ele. Uou, que legal! Fiu! Aí a Senju começou a correr pela casa brincando com o aviãozinho. "Os maus estão vindo!" E aí uma lembrança do Mike: "Não deixe que ninguém toque nele, ok?" E a Senju continua brincando. "Vamos voar, Senju!" E aí aparece uma lembrança do Shinichiro falando: "Demorei 1 mês pra o fazer." E aí o que acontece? Senju tropeça, cai e quebra o aviãozinho. Em seguida, é mostrado o Mike vendo o aviãozinho de brinquedo dele no chão quebrado. A Senju tenta se desculpar. Mike, desculpa." Mike diz: "Quem?" E a Senju: "Hã?" Ele olha pra Senju e pergunta: "Você viu quem o quebrou?" E a Senju começa a tremer, com os olhos cheios de lágrima. Aí ela olha pro chão, com os olhos marejando. Aí a Senju do presente diz: "Eu não consigo pensar no motivo pra ter mentido." E aí dá pra ver que ela tava tremendo, com medo, olhando pro chão. E ela diz: foi o Haruni." E aí o motivo pra ela ter mentido é que provavelmente foi por ele ter brigado comigo. "Não pensei que essa mentira se tornaria em algo assim." Aí passa um tempinho, tenho poucas memórias do que aconteceu depois. E a gente vê o Baji, eu acho que ele tava tentando dar um mata-leão, e pela cor do cabelo, pelo cabelo, só podia ser o Mike. E aí ele grita: "Para com isso!" Enquanto isso, a Senju estava lendo um livro, ela ouviu o barulho e foi ver o que estava acontecendo. Enquanto ela corria, o Sanzo estava com a mão na boca, sangrando,
E quando ela chega, ela vê o Sanzo gritando de dor, com a boca toda arrebentada e sangrando sem parar. E essa é uma das imagens que vazou antes da hora. A Senju do presente diz, né? Lá estava o Haruchio, com a boca rasgada, o Baji no chão e o Mike com as mãos escorrendo sangue. E você vê que realmente ele tá com os punhos cheios de sangue. Aí um detalhe também que eu esqueci de falar, a Senju tá olhando atrás da porta apavorada, né? O Mike diz, ria Haruchio, e a impulsividade negra tá tomando conta do Mike. Voltando pro presente, Senju diz, tenho certeza de que na luta das 3 divindades, ele tinha o mesmo olhar daquele dia. Ou seja, foi o momento que a impulsividade negra estava tomando conta do Mike. E então, ninguém voltou a ser o mesmo. Tanto o Mike, que na época ele disse, sorria, o Baji, que ele também tomou uma porrada na cara, provavelmente na hora que ele tentou segurar o Mike, e o Sanzo começa a rir. Ha, 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 ha. E aí essa imagem também vazou, do Sanzo rindo de uma forma meio insana. Essa eu acho que é uma das cenas mais tristes que eu já vi nesse mangá. E aí ele já tá com as cicatrizes, né, dos 2 lados. Os olhos dele estão cheios de lágrimas. E o sangue não para de escorrer da boca dele. E o Haruchio. Aí a Senju chorando diz, no presente, todos mudaram por minha culpa. E então, eu quis fazer algo para mudar isso. Takemi diz, Senju... Takemi está em silêncio. E ela diz, mas agora já é tarde. Takemi continua calado ouvindo. E a Senju diz, eu não faço nada certo. E ela continua olhando pro chão cabisbaixa. Takemichi então diz, mas ainda pode mudar. Aí ela fala, hã? Takemichi respira fundo. Eu também já fracassei muitas vezes, Senju. E a Senju olha pra ele ainda com os olhos marejados. E o Takemichi continua, mas eu continuo tentando. Por isso, Senju, vem comigo. Takemichi continua. Vamos derrotar a gangue Kantomanji. E pela primeira vez a Senju sorri. E aí no finalzinho tem a seguinte frase. O elenco está finalmente completo. A primeira reunião do novo time será no próximo capítulo. Galera, esse foi um dos capítulos mais tensos que eu já li. E foi até bem difícil segurar a emoção. Mas eu tenho bastante considerações porque eu acho que vocês devem estar muito confusos, tentando entender o que aconteceu com o Mike, com o Sanzo. Eu vou tentar explicar isso ao longo do vídeo, então fica comigo. Galera, estamos todos juntos nesse Titanic. Enfim, eu acho que depois desse capítulo, ninguém tá muito afim de ver o Mike, né? Nem pintado de ouro. Mas eu preciso falar pra vocês sobre um possível retorno do Mike em breve. Como já é de praxe, o Ken Wakui costuma dar spoiler do que irá acontecer no mangá através do Twitter. Eu já falei sobre isso brevemente em uns shorts, e agora eu vou me aprofundar nesse assunto. No dia 3 de fevereiro, Ken Wakui postou no seu Twitter uma imagem em que ele comenta que está numa reunião e tal. Mas o que interessa é o esboço que está no fundo dessa imagem. Olhando assim, não dá para entender direito o que é, mas se invertermos a imagem, veremos alguém muito parecido com o Mike e várias pessoas atrás dele, possivelmente os demais membros da Kantomanji, como o Sanzo e o Koko. E também tem mais uma galera ali atrás que pode ter vindo da Hokuhara Tandai. Inclusive, esse tweet combina bastante com um outro que ele postou no dia 1º de fevereiro, que é uma imagem da Tenjiku chegando na estação de Shibuya, originalmente do capítulo 124. Ao postar esse painel da Tenjiku, o Ken Wakui escreveu o seguinte, as mercadorias também estão disponíveis. Essa imagem postada pelo Ken Wakui pode representar que, em breve, veremos antigos reis celestiais da Tenjiku. E se realmente tiver uma galera da Hokuhara disponível no mercado, em tese, eles podem ser recrutados tanto pela Kantomanji como também pela Thousand Winters. Após a Batalha das 3 Deidades, a Kantomanji saiu consagrada como a maior gangue do Japão, mas isso não a impede que conquiste mais territórios e agregue mais membros. Nesse momento, só podemos fazer conjecturas, mas fato é que o retorno do Mike e da Kantomanji, possivelmente com novos membros, pode ocorrer muito em breve. Será que já vai começar a batalha contra a Kantomanji? Ou será que pode ser um flashback do Mike na época da Toman? Pessoalmente, eu acho que o conflito final contra a Kantomanji não vai ocorrer por agora, porque o Takemichi precisa recrutar membros mais fortes para ter condições de derrotar essa gangue. Além disso, ainda nem temos oficialmente nome, uniforme e emblema da gangue do Takemichi, né? O Mitsui ficou encarregado de consertar isso.
No vídeo passado, eu falei que provavelmente teríamos novidades quanto a isso lá no capítulo 242, e tá parecendo que isso realmente já vai se concretizar. Sem contar que, até o presente momento, a Thousand Winters possui apenas 9 membros, 10 se contar com a Senju, contra um exército da Kanto Manji. Não faz sentido ter a batalha final já nos próximos capítulos. Repito, a gangue do Takemichi precisa de reforços se quiser ter alguma chance contra a Kanto Manji. Então pode ser apenas uma forma do Ken Wakui contar o que anda acontecendo na Kanto Manji, enquanto o Takemichi está recrutando e formando a sua própria gangue. O que você acha que pode significar essa imagem? Comenta aqui embaixo. Agora, com relação a esse capítulo, eu realmente fiquei muito surpresa com todos esses acontecimentos. Eu ainda não consigo acreditar que tudo desandou por causa de um brinquedo. Durante essa semana, várias teorias rolaram por aí, e eu imaginava que era algo mais sério do que um brinquedo quebrado, né? Mas enfim. Galera, no vídeo da semana passada, eu falei que o Takeyomi possivelmente não estava presente quando ocorreu o incidente com o Sanzo. Ou seja, não só ele não teve qualquer envolvimento, como também sequer tinha conhecimento do que aconteceu de verdade. Eu sempre coloco os spoilers aqui, através do short e no Instagram. E assim que as imagens vazaram, muita gente comentou que a cicatriz do Sanzo era culpa do Mike. Eu lancei alguns stories contando duas teorias que eu pensei depois desse vazamento. A primeira opção é que o Mike poderia ter sido realmente o culpado pelas cicatrizes do Sanzo, e isso combinava bastante com a origem da cicatriz do Coringa, que eu comentei no capítulo anterior. Só mudaria quem fez a cicatriz. No caso do Coringa foi o pai, e nesse caso seria o Mike. E a segunda opção é que o Mike defendeu o Sanzo de um agressor que fez a cicatriz nele. Por isso, ele estava com as mãos cheias de sangue, e isso justificaria a idolatria que o Sanzo sente pelo Mike. Eu defendi essa opção porque assim tudo se encaixava. Mas no final das contas, a primeira opção estava certa. Foi o Mike que fez isso. E aí eu precisei quebrar a cabeça para entender a motivação do Mike, a idolatria do Sanzo e o fato do próprio Baji continuar ao lado do Mike. Tudo ficou completamente confuso, mas eu vou tentar explicar tudo, segundo o meu ponto de vista, ao longo desse vídeo. A primeira vez que vimos a impulsividade negra do Mike foi quando ele perdeu o controle e tentou matar o Kazutora no Halloween sangrento. Desde que a Senju disse que tinha a culpa pela impulsividade negra do Mike, uma coisa começou a ficar clara. Ele não começou a desenvolver isso a partir da morte do Shinichiro. A impulsividade negra já estava presente desde a infância, mas tudo foi piorando após a morte do seu irmão, do Baji, da Emma, etc. Em conversa do Mike com o Takemichi, o que nós ficamos sabendo sobre a impulsividade negra é que o Mike sente que está adormecendo e perdendo a noção das coisas. Nesse momento, ele para de discernir o que é certo e errado e a escuridão toma conta dele. O interessante é que o Mike já pediu para o Takemichi repreendê-lo quando isso acontecesse, e quem tinha esse papel no passado era o Shinichiro. Isso nos leva a crer que podem ter havido outros incidentes com os impulsos sombrios do Mike no passado. Um ponto que eu achei interessante é que a criação do Mike é semelhante à criação do Sanzo e da Senju. O Mike não tem pais, só o avô, e no final das contas, quem o criou foi o Shinichiro. No caso dos irmãos Akashi, eles ficavam na casa da avó, e quem era a figura paterna era o Takeyomi. Agora, como o Mike fez a cicatriz no Sanzo? Como essa cena não foi mostrada, o que dá para concluir é que o Mike deu vários socos na cara do Sanzo, e pode até ser que ele tenha usado alguma peça quebrada do avião. Mas como é mostrado o punho do Mike cheio de sangue, a conclusão é que ele socou bastante a cara do Sanzo. Galera, eu não vou explicar de novo a teoria do Sanzo ser parecido com o Coringa, porque eu já falei isso na análise do capítulo 240. Então quem esqueceu ou tiver curiosidade, depois dá uma olhada nesse vídeo. Mas só para relembrar um detalhe que tem ligação com esse capítulo, uma das versões da origem da cicatriz do Coringa é que um dia seu pai chegou em casa bêbado, mais doido que o normal, atacou a mãe do Coringa e ela usou uma faca para se defender. O pai se virou para o Coringa, que estava assistindo toda a cena, e com a faca na mão perguntou: "Por que está tão sério?" E começou a cortar o rosto do Coringa, dizendo: "Vamos colocar um sorriso nesse rosto."
Na história contada nesse capítulo, quem fez o papel do pai do Coringa, ou seja, de uma pessoa completamente desequilibrada, foi o Mike. E ele ainda disse Ria Harucho, o que é muito parecido com a frase dita pelo pai do Coringa, de colocar um sorriso no rosto. Isso sem contar que o nome do capítulo é Sorriso Forçado. Então, galera, no final das contas, a teoria do Coringa acabou fazendo certo sentido. Mas olha, é tanta gente doida em Tokyo Revengers que não seria ruim se tivesse um asilo Arkham, porque esse povo tá precisando de terapia. Por sua vez, toda essa situação deve ter gerado um trauma muito grande no Sanzo. Ele já devia se sentir meio solitário, sem mãe, com o pai sempre ocupado, Takeyomi o repreendendo o tempo todo por não cuidar direito da sua irmã mais nova e Senju se comportando mal, o que não é algo anormal para uma criança. Então, se o Sanzo já se sentia sozinho antes, ele deve ter se sentido ainda mais quando ninguém o ajudou e ninguém contou a verdade. Possivelmente, a relação com a sua família piorou depois do ocorrido e chegou a um ponto tão crítico que ele mudou de sobrenome e passou a ignorar a existência de seus irmãos. E como eu já falei no vídeo passado sobre a relação do Sanzo com o Mucho, eu realmente acho que inicialmente era uma relação sincera. Sanzo disse que era filho único e que adoraria ter um irmão como o Mucho. Eu acho que pela primeira vez o Sanzo se sentiu acolhido por alguém, se sentiu protegido e realmente enxergava o Mucho como um irmão de verdade. O problema é que o Sanzo tem uma visão distorcida do Mike, e tudo mudou quando o Mucho traiu o Mike. Afinal, o Sanzo era leal ao rei, ao Mike acima de tudo. O Takeyomi, por sua vez, repreendia bastante o Sanzo por causa do comportamento da Senju, agindo mais como um pai do que como um irmão. E como o Takeyomi só foi descobrir a verdade agora, talvez ele nem tenha tido a oportunidade de proteger o Sanzo como deveria ter feito no passado. Com relação a Senju, o Kenroku se valeu de um recurso interessante, que ele já usou várias vezes ao longo do mangá. Ele tem o costume de apresentar personagens que, em algum momento, se esquivaram de sua responsabilidade e não assumiram os seus erros. E na obra temos alguns exemplos, como o caso Tora, Hakai e agora Senju. Mas isso é um recurso interessante, porque o passado não define quem é o personagem. Ele pode mudar se quiser. O Hakai é um exemplo claro disso, e até o próprio Kazutora seguiu esse caminho quando quis se reabilitar. Mesmo errando, e errando feio, todos eles têm a possibilidade de reescrever o passado e ter uma redenção futura. É claro, se assim desejarem. Agora ficou claro que a culpa sentida pela Senju está ligada ao fato de ter deixado de assumir responsabilidade por ter quebrado o brinquedo do Mike, como também por ter acusado seu irmão de ter feito isso. O Mike, tomado pela impulsividade negra, a atacou e fez as cicatrizes no Sanzo. Algumas considerações. A Senju não tem culpa pelo Mike ser assim, afinal o Mike já despertaria os impulsos sombrios em algum momento, mais cedo ou mais tarde. E outra, criança faz merda, né? Quem nunca mentiu pros pais que quebrou um negócio, fingiu demência ou acusou outro irmão ou outra pessoa de ter feito isso. O problema é que todo ato gera um resultado, e a consequência desse ato pode ser bem drástica. Bom, como eu falei, os personagens que em algum momento fugiram de alguma responsabilidade e prejudicaram alguém por conta disso, buscaram se redimir dos seus erros, ou estão buscando fazer isso. Então o ingresso da Senju na Thousand Winters é uma forma de tentar se redimir pelo que ela fez, tanto para impedir o Mike, como também para salvar o Sanzo. Eu acredito que pelo sorriso da Senju e a frase final do capítulo, ela irá aceitar o convite do Takemichi. E agora, com relação ao Mike. Será que o Kazutora tinha razão o tempo todo? Mike sempre foi o inimigo? Qual é o problema desse cara? Aparentemente, o Mike possui algum tipo de transtorno psicológico. Eu pesquisei sobre isso, me parece que o comportamento do Mike pode se enquadrar em alguns transtornos. Galera, eu não sou formada em psicologia, eu sou leiga. Então, se tiver algum psicólogo ou psiquiatra me assistindo, me dá uma luz caso eu fale besteira. Sabe quando esse moço aqui, o Hulk, perde o controle do nada e entra em um estado de raiva fora do normal e sai destruindo tudo ao redor? Então,
é possível que o Mike sofra de transtorno explosivo intermitente, ou síndrome de Hulk. Dentre as características desse transtorno está a falta de controle sobre o impulso agressivo e ofender fisicamente alguém sem um motivo que justifique essa atitude. Contudo, o Mike não aparenta sentir culpa ou vergonha após os ataques violentos. Também existe uma outra possibilidade, que seria a síndrome de borderline, que dentre os sintomas estão os sentimentos negativos exagerados, como a raiva, comportamentos impulsivos e perigosos, exemplo, dirigir perigosamente, e a sensação de solidão e de vazio. Eu não sou ninguém para diagnosticar o Mike, mas eu fiquei muito chocada com a atitude desproporcional dele e tentei buscar algumas explicações para o seu comportamento. E que fique claro, de forma alguma eu estou passando pano para o Mike, mas essa atitude é tão bizarra que eu tive curiosidade de entender qual é o problema dele. Pode ser que seja algum desses dois transtornos, ou pode ser alguma outra coisa completamente diferente. Outra pergunta: por que o Sanzo continua seguindo o Mike depois de tudo? Eu acho que essa é a pergunta do milhão. Bem, mais uma vez eu fui pesquisar e existe a possibilidade de o Sanzo ter desenvolvido a Síndrome de Estocolmo. A definição formal da Síndrome de Estocolmo é a seguinte: a vítima de agressão, sequestro ou abuso desenvolve uma ligação sentimental ou empatia pelo agressor, com o objetivo de preservar sua vida. Isso até foi mostrado em La Casa de Papel, na relação entre o Denver e a Estocolmo. Mas essa síndrome não se aplica só aos casos de sequestro e cárcere privado, em que o sequestrado se apaixona pelo sequestrador. Na Síndrome de Estocolmo, o cérebro cria um mecanismo de defesa e a vítima cria um laço com o agressor, passando a acreditar que possui os mesmos valores e objetivos que o agressor. Isso também pode acontecer com mulheres vítimas de violência doméstica e pessoas que sofreram algum tipo de agressão. Então, isso poderia se aplicar ao Sanzo. Novamente, eu não sou formada em psicologia, então se houver algum psicólogo ou psicóloga me assistindo, por favor, se manifeste e me diz se isso faz sentido. Então pode ser que o Sanzo tenha desenvolvido a Síndrome de Estocolmo, mas também pode ser uma outra coisa que eu pensei. Nesse capítulo, o Sanzo disse para Senju que queria ser forte como o Mike e o Baji e ter coragem de enfrentar o Takeyomi. A Senju disse que depois do ocorrido, a sua personalidade mudou. Talvez em razão do ocorrido, o Sanzo tenha se libertado dos seus medos, do que fazia ele hesitar em ser a pessoa que ele sempre quis ser. E como ele perdeu essas amarras graças ao Mike, pode ser que o Sanzo sinta gratidão, porque dessa forma ele conseguiu se libertar de tudo que o prendia, inclusive sua família. É claro que o Takeyomi não fazia por mal, mas o Sanzo era repreendido o tempo todo. Então, nesse momento em diante, Sanzo passou a se sentir forte do jeito que ele desejava ser, e as cicatrizes acabaram sendo apenas um dano colateral. E como o Takeyomi fica nessa história? O Takeyomi não sabia de nada, então só podem ter mentido para ele sobre como o Sanzo conseguiu sua cicatriz. Falaram que ele caiu de cara no brinquedo do parquinho, sei lá. Inventaram uma desculpa qualquer. Mas o que eu imagino que está passando pela cabeça do Takeyomi ao descobrir essa história? Bom, eu acho que ele pode estar se culpando por não ter feito nada. E acho que ele pode querer ajudar o Sanzo, já que ele não teve a oportunidade de fazer isso na época. E uma das formas de fazer isso é entrando para a gangue do Takemichi para lutar contra o Mike e salvar seu irmão. A frase no final do capítulo mostra que agora a gangue está completa, sabe-se lá como. Enfim, e como o Takeyomi também estava presente, tem duas opções. 1. Talvez apenas a Senju entre para a gangue. 2. Pode ser que o Takeyomi entre também. Por outro lado, se o Mike morrer no final do arco, acho que temos um candidato para matá-lo. Mais uma questão. Por que o Baji continuou seguindo o Mike? Isso é muito difícil de entender, mas sabemos que o Baji sempre foi muito próximo do Mike no passado. Depois do incidente com o Sanzo, tudo mudou. Tanto é que na época da criação da Toman, a gente percebe que o Baji era até mais próximo do Kazutora do que do próprio Mike, que por sua vez era mais próximo do Draken. Só que dentro da Toman, o Baji era o único que conhecia a verdadeira natureza do Mike. E é um fato que o Baji se importava com ele.
Então eu acho que o Bud também se manteve perto do Mike como forma de impedir que o Mike perdesse o controle novamente. Tanto é que o Mike disse para o Kazutora que queria matá-lo depois que saiu do reformatório, mas foi o Bud quem o impediu. O Bud tentou proteger o Kazutora o máximo que pôde, porque ele sabia que o Mike poderia ser capaz de fazer algo muito ruim com ele. E ao mesmo tempo, ele estava ao lado do Mike para impedir que o pior acontecesse. E quando o Bud estava morrendo, ele passou o bastão para o Takemichi, que por sua vez sente que é o responsável por salvar o Mike. Isso sem contar que o próprio Mike do futuro já pediu para o Takemichi salvá-lo. Então, assim como o Bud, ele não vai desistir de fazer isso. Agora vamos aos pontos que eu achei estranhos. Toda história tem pelo menos 2 lados. No caso dessa história, temos 3 pontos de vista diferentes. O da Senju, que é o único que a gente conhece, o do Mike e do Sanzo. Nós só conhecemos a versão da história da Senju. E quando ela chegou, o Sanzo já estava com o rosto todo cortado. Só que houve um pequeno lapso temporal entre a hora que o Mike descobriu o avião quebrado e o momento que ele bateu no Sanzo. Isso porque a Senju foi ler um livro e só depois ela ouviu a gritaria. Ou seja, o Mike não fez a cicatriz no Sanzo imediatamente depois que viu seu brinquedo quebrado. E aí vem a questão. Será que o gatilho que levou à impulsividade negra foi realmente o brinquedo quebrado? Ou será que aconteceu alguma outra coisa nesse meio tempo que a gente não está sabendo? Galera, nada impede que no futuro a gente tenha um plot twist e descubra que a história da origem da cicatriz do Sanzo e da impulsividade negra do Mike não tenha sido bem assim. Esse foi apenas o ponto de vista da Senju. Mas qual será que foi o ponto de vista dos demais envolvidos? E realmente, o Mike teve uma reação muito desproporcional por causa de um brinquedo quebrado. Só que esse comportamento é contraditório em relação a uma atitude que ele já tomou. O Mike já deu uma bicuda na moto dele, que ele amava, para proteger o Bud. O que demonstra que a moto, apesar de ser um bem material precioso para ele, era muito menos importante do que o Bud. Enfim, eu achei isso tudo muito estranho. Agora, pessoalmente, eu tenho a impressão de que falta alguma peça importante para entender o Mike e de onde vem toda essa raiva dele. Ele nasceu assim ou será que algo muito ruim aconteceu no passado, antes desse evento? Pode ser que o Ken Wakui esteja mostrando pra gente que o Takemichi precisa voltar ainda mais no passado e que precisa descobrir o que levou o Mike a ser assim. Talvez a única forma de salvar o Mike seja consertando algo que aconteceu no passado, anterior aos eventos desse capítulo. Para variar, eu falei pra caramba, mas eu espero que você tenha gostado e eu espero que com esse vídeo eu tenha te convencido a se inscrever caso ainda não tenha feito isso. E lembrando que você me ajuda muito clicando no like, compartilhando o vídeo com algum amigo e deixando comentários. Não esquece também de ativar as notificações para não correr o risco de perder novos vídeos. Enfim, gente, eu acho que esse capítulo deixou muita gente mal, eu fiquei assim, mas eu espero que vocês fiquem bem na medida do possível. Eu vou ficando por aqui, até breve!